exclusivo. Coloca as imagens aí pra gente mostrar pra vocês. Lembra o puxadinho que foi demolido? Tem uma informação, uma denúncia de que um novo puxadinho em outra cadeia foi construído, sendo financiado por uma facção do Rio de Janeiro. Eu vou agora ao vivo com o Jackson Silva, que está com o novo secretário da SEAP, e a gente tem as informações agora. Boa tarde para vocês, gente. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O secretário da SEAP, o doutor Fernando Veloso, está ao meu lado, mas antes de falar com ele, vamos exibir uma denúncia do SBT que mostra um espaço ilegal no presídio de Japeri, na Baixada Fluminense. Nesse local, os presos ficam muito à vontade para fazer sexo. Veja. Exatamente. Nesse momento está sendo construído no João Carlos, no setor onde era isolamento, local de cumprimento de castigo. Está se construindo mais um puxadinho para que presos tenham visita íntima, tenham suas relações sexuais garantidas. E da mesma forma, sem dinheiro, sem licitação, sem plantas, sem conhecimento da prefeitura, quer dizer, estão fazendo uma alteração em uma estrutura do Estado sem nenhum tipo de irregularidade. O doutor Rafael, ele já tinha conhecimento. Eu passei para ele diretamente por WhatsApp. Então é isso, o ex-secretário, que agora está preso, né, já teria, segundo a denúncia, conhecimento, e essas imagens, pelo que eu estou vendo aí, mas o Jackson pode falar com o doutor Fernando, seriam imagens ainda da construção, mas que já estariam prontas, essas novas construções, esses puxadinhos dentro desse presídio. Vamos então aí, Jackson, com o secretário, doutor Fernando Veloso, que já é conhecido da mídia, já é delegado, né, e tudo mais, já foi comentarista da concorrente, mas está aqui com a gente agora como secretário da Administração Penitenciária. Boa tarde, doutor. Olá, Isabelle. Vamos então falar com o secretário, doutor Fernando Veloso. Muito obrigado pela sua participação. Diante dessa denúncia do SBT Rio, quais são as providências, doutor, por favor? Bom, primeiro eu tenho que dar boa tarde a você, Jackson, boa tarde a Isabelle, dizer que é um prazer estar com você aqui, viu, Isabelle? E aqui não tem concorrência não, aqui está todo mundo lutando pelo bem comum, pelo interesse da sociedade, para a gente transformar a estrutura do sistema penitenciário. Dito isso, Jackson, eu tive a oportunidade de... Você passou para mim 2 minutinhos antes, que você ia me trazer uma denúncia de um fato novo que precisa ser apurado. Eu me antecipei, antes disso eu já mandei uma mensagem via aplicativo para o novo corregedor que assumiu a SEAP. Ele já está diligenciando, já está fazendo o que ele precisa fazer para apurar. O que é importante que a gente diga, Jackson, é o seguinte: o direito do preso à visita íntima é um direito, não é uma regalia, não é um benefício. Agora, ele tem que ser garantido ao preso dentro de normas. Então, há uma discussão, inclusive, se esse direito só deve ser assegurado ao apenado, se o preso provisório não tem esse direito. Então, há um entendimento de que presos que ficam durante muito tempo, não são condenados, eles também teriam direito a essa visita íntima. O fato é, nós vamos trabalhar aqui dentro do que as regras estabelecem. Se for direito do preso, nós vamos garantir. E ele não vai ser garantido de forma obscura, feita por debaixo dos panos. Se é direito, está garantido. Se não é, será vetado, não terá. Então, para a gente ter isso, essa resposta, você está passando ela para a gente agora de antemão, o corregedor já está sabendo e vai apurar se isso é legal, se não é, se é correto, se não é. A gente está falando de uma cadeia pública, lá a gente tem que ver se a gente só tem presos provisórios lá ou se a gente tem algum apenado ou não. Agora, doutor, nós temos imagens de uma apreensão de drogas e celulares que foram apreendidos ontem pelos agentes da SEAP, na realidade nessa terça-feira, e também fiscalização hoje, né? Isso é a prova de um combate à corrupção dentro desses presídios? Olha, Jackson, Isabelle, a gente já adotou como postura nossa aqui o que a gente pretende aplicar como regra principal aqui é a transparência, né? E aí eu vou fazer menção aqui à denúncia que foi feita, pelo que eu vi, por um policial penal. O que a gente quer é que o policial penal, que é o bom policial penal, que é o policial penal do bem, que ele sabe das coisas que estão acontecendo, ele pode estar vendo alguma coisa errada acontecendo próximo a ele, que ele tenha segurança jurídica, que ele tenha liberdade para procurar a própria secretaria, para buscar os canais de denúncia, para que a gente possa apurar isso. Não há problema nenhum que seja levado para a mídia, mas a gente quer que o bom policial penal, que quer o bem da instituição, que ele quer ver a sua instituição fortalecida, que ele quer ver a polícia penal no lugar de destaque que ela merece ter, que ele tenha segurança jurídica para fazer isso. Não há dúvida nenhuma, nós já deixamos bem claro isso.
nós vamos fazer essas revistas, nós vamos fazer essas inspeções. A Subsecretaria-Geral já foi incumbida, né, de movimentar os diferentes setores que têm que ser movimentados, então vai desde o setor operacional para que isso seja feito, com cães, com o pessoal das unidades especiais da Secretaria, da Inteligência e da Corregedoria. Essas ações têm acontecido. Ontem mesmo à noite nós tivemos uma denúncia, e aí a gente já está extrapolando a área da Secretaria, que veio do Disque Denúncia. O Disque Denúncia já é um parceiro nosso, sempre foi, vai continuar sendo, e mais ainda agora. Nos passou essa denúncia de que havia telefones celulares na cela daquele ex-garçom, né, que está sendo noticiado, aí está em todas as matérias, da matéria dos bitcoins. A Corregedoria diligenciou lá de imediato e, de fato, apreendeu lá alguns celulares. Isso está sendo apurado se estavam com ele mesmo ou não, se estavam com outro preso, enfim. O que nós queremos é ordem, o que nós queremos é respeito à regra, e a gente vai fazer isso através de revistas, através de fiscalizações e através de um canal, tanto com o policial penal como a própria sociedade. Eu pretendo estabelecer aqui mecanismos para que as pessoas, parentes de presos, pessoas que precisam do serviço que a Secretaria tem que prestar, para que elas tenham um canal para que elas possam expor as mazelas que elas acham que elas estão sendo vítimas. Meu doutor, antes de passar para vocês, Isabelle, tem uma informação que o delegado passou para a gente com exclusividade sobre esse monitoramento. Doutor, como é que vai ser? Vamos lá, a gente já... eu acabei de fazer uma reunião por telefone com o superintendente de monitoramento das imagens. A Secretaria foi agraciada com um investimento da ordem de quase 28 milhões pelo Gabinete de Intervenção Federal. Isso se traduz agora em mais de 1.700 câmeras. Nós temos 54 unidades que são monitoradas, então é como se a gente tivesse assim uma embarcação muito potente, muito poderosa, mas que não tem um GPS, né? Ela não tem, por exemplo, os links necessários para que essas imagens, e não só imagens, a gente está falando de câmeras que podem inclusive fazer o reconhecimento facial. A gente está falando de câmeras que, quando apontadas para uma placa de um veículo, elas podem identificar esse veículo. Então elas não têm o link necessário para que a inteligência e para que a Corregedoria possa fazer uso dessas imagens dentro da sua atribuição e possa servir como um GPS para o pessoal operacional que monitora essas câmeras. Sem isso, a gente elas são subutilizadas e acabam servindo de uma forma menos satisfatória do que deveriam. Então, eu já determinei, a gente já está fazendo nesse momento, o responsável pela inteligência... É exclusivo, doutor, essa informação. Isso é exclusivo, ninguém tem essa informação. Isso acabou de ser decidido há poucos minutos antes da gente começar a falar aqui. Então, nesse momento, a inteligência, a Corregedoria e a Superintendência de Monitoramento já estão sentadas, já estão conversando para que a gente consiga compartimentar as informações, para que a inteligência possa buscar, junto ao monitoramento das imagens, as imagens que ela precisa, para que isso seja feito de forma compartimentada e as informações só tenha conhecimento quem precisa ter. Então a gente pretende com isso ter mais eficiência, mas eu vou gastar mais um segundo para dizer isso, Jackson. A gente faz isso para que o policial penal do bem, o que está lá, para que ele saiba que tem alguém olhando por ele, que ele pode fazer o trabalho dele, porque vai ter alguém garantido segurança jurídica para ele. Isabelle Benito. Doutor Fernando Veloso, olha só, aproveitando aqui a sua presença, eu acho que é muito maior, se tem algo que eu sempre procuro tirar, esse foco voltado com a prisão do ex-secretário, faz a gente entender que o cargo que o senhor ocupa agora, me fez entender pelo menos, é muito maior do que você combater uma corrupção, do que você fazer uma fiscalização, do que você tentar de alguma forma, como você explicou muito bem, as pessoas não querem ouvir porque acham que bandido tem que sofrer, tem que isso, mas que tem que se respeitar o direito, e isso é um papel fundamental, principalmente nós estamos falando de um secretário que estudou direito, que prestou concurso para delegado, tem uma carreira como delegado, sabendo do direito desse preso lá dentro, mas vai além. Eu acho que o papel que o senhor ocupa hoje, que o senhor deve saber muito melhor do que eu, é óbvio, é mais do que você fazer uma administração penitenciária. Porque no Rio de Janeiro, o desafio de um cargo como o senhor é muito maior. Porque a gente está falando de inquilinos, entre aspas, de facções que eles, querendo ou não, a gente não pode negar, e a Polícia Civil, principalmente, não negou, não, ela escancara isso. O Rio de Janeiro, ela tem uma peculiaridade de segurança pública, de disputa de facções extremamente perigosas, armadas, poderosas, com dinheiro. Então, o trabalho não é só esse, da gente falar de uma administração, de um cargo de administrativo como secretário,
secretário, mas sim de uma manutenção de que o senhor já trabalhou durante toda a carreira, que é a segurança pública do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não é só você fazer uma busca de um celular na cadeia, não é só de você evitar que alguém se corrompa para o crime organizado, para levar um bolo, uma droga, uma maconha, seja o que for. A gente está falando de facções que se organizam, de crime organizado que não se pode vedar os olhos dentro de uma cadeia. O problema não acaba quando fecha a tranca da cela, não é, doutor? Isabelle, que bom que você falou isso. Eu quero aproveitar a tua audiência para dizer o seguinte: eu vou me dirigir agora ao cidadão carioca, ao cidadão fluminense. Quando a gente fala de segurança pública, há uma tendência muito forte para que a gente pense em polícia. E a gente pensa naquele policial armado, naquele policial forte, naquele policial que tem a energia necessária para combater a violência que a criminalidade nos submete. Mas só que segurança pública é muito mais do que isso. Para a gente não ficar falando aqui didaticamente sobre segurança, eu vou dizer da importância do sistema penitenciário para a segurança pública. O cidadão carioca, o cidadão fluminense, que imagina que ele vai ter segurança nas ruas, sem ter uma atenção especial para o que acontece dentro dos muros, ele está enganando a ele próprio. É importante que o cidadão reconheça isso, é importante que ele perceba o sistema penitenciário, aquele que deixa as pessoas afastadas, aquelas que já cometeram algum erro e que a justiça determinou que elas ficassem fora do convívio social. É importante que ele saiba que a temperatura dentro dos muros das unidades prisionais, ela afeta as ruas, ela afeta a área de onde ele tem o trabalho dele, ela afeta a vida da sua família, a vida do seu negócio. Se dentro dos muros do sistema penitenciário o Estado não tiver o controle que tem que ter, assegurando os direitos que a justiça determina que sejam assegurados. Nós não somos donos de verdade nenhuma. A gente cumpre a regra que está posta aí. Então é importante que a gente tenha isso, e é importante que o cidadão compreenda, e nesse sentido a mídia tem um papel importantíssimo para levar esse recado a todo cidadão fluminense. É isso que a gente pretende fazer. Doutor Fernando Veloso, muito obrigada pela participação. O SBT Rio é um canal sempre aberto, principalmente para construir algo com transparência, algo com melhoria para a sociedade. A gente não pode ignorar o sistema penitenciário. Pelo contrário, a gente tem que voltar a atenção para que a gente tenha uma sociedade cada vez menos violenta, e a manutenção dessa segurança pública do Rio de Janeiro, que é um desafio muito grande para todas as categorias, independentemente de instituição. Um abraço, doutor Fernando, obrigada pela participação. Boa sorte, viu? Obrigado. Conto com vocês também. Valeu, Jackson, ao vivo.